Provavelmente vai passar. O time não conseguir entender a partida que está disputando e não conseguir competir? Veja bem, eu acho que foi um jogo bem duelado, no meu modo de ver. Logicamente, pelo Inter estar dentro da sua casa, prioritariamente ele vai ter que propor o jogo. Encontrar alguns espaços na nossa equipe, sim. Temos tanto espaço quando nós atacávamos e demos espaço quando nós defendemos. Tivemos dificuldade na recomposição, principalmente na transição defensiva, quando nós estávamos atacando, e o Inter tinha uma facilidade maior de recompor, até pelo entendimento do jogo, que principalmente o meio-campo da equipe do Inter fez com que isso tivesse uma facilidade maior para a equipe deles. Tá? O Renato tentou mudar um pouquinho, já que o Alan Patrick conseguiu achar um espaço entre as linhas, a primeira linha defensiva e nossa linha de meio campo, somente no primeiro tempo. Nossa linha defensiva estava muito baixa e tentamos corrigir isso, tentamos entender melhor o jogo, melhoramos na partida, conseguimos fazer os gols, apesar da posse de bola do Inter. O Inter estava mais encaixado que a gente, mas eu acredito que tenha sido um bom jogo, bem disputado, e acho que qualquer um poderia ter saído vitorioso. Alexandre, boa noite. Queria te perguntar, em respeito a essa mesma pergunta e a resposta, por que o Grêmio demorou tanto a encaixar no primeiro tempo a marcação em relação ao Internacional e a escolha pelo Ferreira para começar o jogo? Eu acho que é mais, não foi nem o entendimento de encaixe. Durante um período do jogo, nós tivemos alguma dificuldade, mas prioritariamente eu coloco isso como erros técnicos. Nós tivemos muitos erros técnicos na equipe, principalmente quando a gente estava com a bola. E isso favorecia uma transição ofensiva da equipe do Internacional. Aí os desencaixes de marcação começavam a acontecer. Aí, prioritariamente, a mudança de lado da equipe do Inter numa transição ofensiva sempre pegava a gente de surpresa. Então eu coloco isso como forma de entendimento, de uma forma geral, foi mais uns erros técnicos. Até os 2 gols do Inter saiu quando nós estávamos com a posse de bola. Erros técnicos. Então proporcionou isso o Inter ter uma transição ofensiva rápida, até com Valência. Valência é um jogador de muita força, tá? E nós demorávamos, como no posicionamento ofensivo, demorávamos um pouquinho a encaixar a marcação. Aí o Inter levou vantagem nesse aspecto. Alexandre, mais uma vez o Grêmio joga fora de casa e a situação ela se repete. O Grêmio sofreu gols em todos os jogos em que atuou como visitante. Apesar de ter o melhor ataque da competição, sofreu gol em todos os jogos como visitante. E hoje, sofrendo 3 gols. Como é que se avalia essa situação, esses números, e como se faz para corrigir para essa reta final de campeonato? Como o Renato sempre fala, ele arma o time voltado para atacar. Logicamente, uma equipe que ataca em demasia deixa espaço principalmente para contra-ataque, e basicamente isso tem acontecido nas equipes quando a gente joga fora de casa. Qualquer equipe que vai jogar fora dos domínios do Grêmio, ou no caso o Grêmio, né, vai jogar fora, prioriza mais a marcação. Logicamente nós temos que ter os nossos cuidados, mas a ideia do Renato é fortalecer mais da força ofensiva, melhorar bastante a força ofensiva para que a gente não corra muito riscos. E dentro disso que você falou, a ideia que o Renato coloca é que a gente tenha que manter a posse de bola para não sofrer tanto, somente com o adversário. Ficar com a posse de bola, defender com a bola, vamos dizer assim, para que a gente não sofra tanto dos contra-ataques. Mas eu acho que a ideia é válida. Situações acontecem durante o jogo de uma indefinição ou uma tomada de decisão errada, é normal, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Alexandre, aqui, nos últimos jogos o Renato ele tem escalado esse time com mais meias, né? E até tem sido praxe nos últimos jogos ele tirar 2 no intervalo, colocar Ferreira, colocar Galdino, jogadores mais pelo lado, de velocidade ou até de força. Hoje vocês optaram por começar com o Ferreira. Por que o Grêmio, mesmo começando a partida diferente, teve os mesmos problemas de competitividade também, de intensidade aqui no Beira-Rio? Eu não coloco como competitividade. Eu acho que a equipe competiu dentro das circunstâncias que a partida apresentou. Eu acho que a equipe competiu. A ideia do Ferreira foi para a gente ter um escape maior, principalmente pelo lado esquerdo, porque
dentro daquilo que o Renato pensa, uma equipe que vai jogar fora de casa precisa ter um escape de velocidade. E a ideia do Ferreira foi essa, ter um escape de velocidade. E com relação à colocação de jogadores de meio campo, justamente para defender com a bola. Manter posse de bola, mudança de lado de jogo, mudança de corredor de jogo e ter o escape pelo lado oposto dessa jogada, justamente para surpreender o adversário. Teve situações durante o jogo que nós não conseguimos fazer isso, mas eu acho que pelo aquilo que o Renato pensa no direcionamento do jogo dele, eu acho que a ideia é válida, a estratégia foi bem montada, nós não tivemos muita condição de finalizar, até pela boa postura defensiva do Inter, mas eu acho que serve de lição para os próximos jogos. Obrigado, Alexandre. Pessoal, já vamos fazer com o presidente Guerra, tá? Só falou e não falou. Bom, presidente, a avaliação do jogo, né, dos problemas do Grêmio, por que o time não conseguiu jogar bem, e pensar em título agora, dá para dizer que ficou praticamente impossível? Boa noite a todos. Ficou um pouco mais difícil na medida que o Botafogo também ganhou, abriu uma vantagem ainda maior. O Grêmio não tem demonstrado, né, nos jogos fora de casa, então, que pode buscar esse título. A gente tem tentado, tem treinado, tem se esforçado, mas a verdade é que os resultados não estão vindo. Então, enfim, enquanto tiver chance matemática, obviamente nós vamos lutar, mas a gente também sabe, né, dos nossos problemas, dos nossos defeitos. Acho que aconteceram coisas previsíveis aqui hoje, coisas imprevisíveis, né? O Grêmio é um time que vem tomando realmente muitos gols fora de casa. Ao contrário, nosso adversário não fazia muitos gols e nesse duelo acabou nós sofrendo mais e o ataque deles fazendo. Crescemos no segundo tempo, né? Fizemos 2 gols, terminamos o jogo pressionando. Poderíamos até tido uma sorte melhor, né? Mas a verdade é que também não foi injusta a derrota, né? Então, seguir treinando, seguir trabalhando, mantemos até agora a 3ª posição, é uma posição muito honrosa, de novo, eu lembro da onde a gente veio, tudo que construiu durante o ano, todas as dificuldades. De qualquer forma, não estou contente, não gosto de perder, muito menos Grenal. E deixar aqui uma palavra, né, agradecer a nossa imensa torcida que hoje deu show aqui, não parou de cantar 1 minuto, não parou de apoiar o time 1 segundo, mesmo com 2-0 contra, mesmo com 3-1. E acho que por eles a gente merecia uma sorte melhor. Presidente, boa noite. Pergunta acho que não poderia ser muito diferente, né? Por mais que o Renato tenha esse compromisso no Rio de Janeiro, não acho que o torcedor merecia ouvir a palavra do treinador do Grêmio após essa derrota e principalmente pelo retrospecto do Grêmio fora de casa, né? 3 meses sem vencer na competição. Sem dúvida, né? Uma das razões também que é importante que eu esteja aqui, do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão. Foi uma decisão na lateral do treinador, a gente entende, né? Ele tem um compromisso amanhã de manhã, a gente acha que ele deveria estar aqui também dando as suas explicações, mas enfim, é uma decisão que ele tomou e que internamente a gente vai avaliar isso. Mas, presidente, o clube, aqui, à sua esquerda, sim. O clube não poderia exigir a presença do Renato nessa entrevista ou o Renato que faz a sua escala? Não é o Renato que faz, poderia exigir e exigiu, mas ele tinha o compromisso e saiu. Eu não poderia trancar a porta e dizer tu não sai daqui. Não é? Então, é isso. Né? E aí o que se pode fazer com essa questão? Internamente a gente vai avaliar, vai discutir, vai falar com ele na representação. Internamente a gente, de novo, né, não vou aqui publicamente, mas é importante que eu expresse que o presidente não está de acordo, o conselho de administração não está de acordo, e de novo, né, o que se pode fazer? Demissão? Obviamente não é o caso, né, isso seria punir o Grêmio, seria punir o time, ele está indo muito bem, está fazendo um excelente trabalho, mas tomou uma atitude, vamos dizer assim, contrária ao que a gente achava como melhor. É claro, presidente, que isso vai ser discutido internamente, o senhor já disse isso, agora a gente está percebendo que, além de não concordar, o senhor está incomodado com essa situação. À medida que que o Renato vai voltar, e o grupo volta na quinta-feira apenas, o senhor acredita que vai ter que conversar com o Renato, mesmo ele estando no Rio, e isso pode afetar alguma coisa até para o final do ano ou até para o ano que vem, presidente? De novo, acabou de acontecer, nós estamos ainda no momento, estamos ainda digerindo uma derrota para o nosso arquirrival, e a gente vai analisar com calma isso, né?
não posso te dizer se vai refletir ano que vem, agora ou depois, né? O que eu posso dizer, né, e é importante deixar claro isso para nossa imensa torcida, conselheiros, sócios, é de que a gente não está de acordo. Presidente, aqui à sua esquerda. Você falou sobre o torcedor, o apoio do torcedor, e a gente tem relatos de alguns ônibus que foram apedrejados na chegada de torcedores aqui no estádio Beira-Rio. A gente já teve uma vez a situação do ônibus da delegação, que foi apedrejado, e dessa vez o ônibus com torcedores. De que forma que o senhor recebe essa notícia? O que o Grêmio pode fazer, se tem ainda algo que pode ser feito em relação a isso? Eu recebo com tristeza, né? Eu soube, né? Esse é um dos episódios que aconteceram hoje. Houve a provocação do Magrão, né, que é um funcionário do Inter contra o Luan ali. Eu estava do lado, então ninguém me contou. Eu vi a provocação de graça do Magrão. Teve a história das senhas, que depois foi modificado. Tem a história das postagens. O que eu posso dizer, enquanto eu for presidente do Grêmio, vocês podem me cobrar, o Grêmio nunca vai faltar o respeito com o seu adversário. Eu acho que eu sempre preguei que a nossa rivalidade é a maior do Brasil, mas ela é dentro das 4 linhas e não fora, não com falta de respeito, né? Todos aqui, acho que a família do presidente Barcelos, a minha, a gente tem gremistas colorados. É importante, se a gente quiser falar, né, como em liga, em união, em os clubes se unirem aqui, em várias questões que a gente tem em comum, fora do campo, como a arbitragem, a logística, a gente não pode começar com essas bobagens, né, de clube parece divisão menor, né? Então, o que eu posso dizer, para não ter que falar daqui, é dizer que no Grêmio vocês jamais verão isso e podem me cobrar, mesmo em algumas postagens, como eu já mandei tirar no passado, quando eu achei que não eram respeitosas. Claro que às vezes no Twitter tem uma linguagem diferente, mas é sempre uma brincadeira muito mais soft, e não essas que a gente tem recebido ultimamente, essas provocações, tanto seja de agressões físicas, como essas pedradas no ônibus, seja desde a senha, seja desde das postagens. O que eu posso prometer para vocês que enquanto presidente do Grêmio isso lá não vai acontecer. Desculpa, presidente, tudo bem? Eu tenho que voltar um pouco ainda no assunto do tá Renato. Tudo bem, né? Temos que falar sobre isso. Assim, eu queria que o senhor explicasse quando que o senhor soube desse planejamento do Renato, quando que foi essa conversa, se puder dar um pouco mais de detalhes. Eu soube, sim, alguns dias, né, conversamos, mas sinceramente, a gente, é véspera de Grenal, é antes do Grenal, e a gente procura, nos jogos importantes assim, evitar zonas de atrito. Não é? Vamos esperar o jogo, eu tenho certeza que se o Grêmio tivesse saído com uma vitória, essa questão seria analisada sobre um outro prisma. Então a gente esperou o resultado, e mesmo sendo o resultado negativo, eu esperasse que ele não tomasse essa decisão, mas ela foi tomada e agora estou aqui. Presidente, a gente acompanha a sua gestão desde o início do ano e tranquilamente dá para ver que é o momento que o senhor está mais visivelmente chateado. Eu preciso perguntar para o senhor se o que incomoda mais foi o produto que o Grêmio colocou em campo, ou essa situação de agora de ter que enfrentar uma derrota em Grenal, ter que justificar uma ausência de um técnico, que é mais que técnico. Produto em campo, diz o... Que o Grêmio não jogou bem, não fez um jogo que não teve pelo menos um resultado que se esperava. Sem dúvida que o resultado é que me deixa mais chateado, né? Eu esperava ser daqui com um bom resultado, sim. Eu costumo dizer que no futebol são apostas, muito mais do que... né? A gente apostou em determinadas situações de como o Inter entraria, de como o Inter estaria, né? De como o Grêmio jogaria de determinadas formas, e no final a gente viu que as nossas apostas não foram as mais corretas, né? Que as do Inter, então, foram melhores. Isso sim me deixa mais chateado, né? Sem dúvida nenhuma. Posso afirmar para vocês, 90% isso, e 10% outras situações. Presidente, aqui. O Grêmio já teve, durante o ano, alguns outros casos de indisciplina. O senhor trata esse caso como um caso de disciplina do Renato? E se sim, como que vai ser tratado? Vai existir algum tipo de punição para o treinador? Eu não chamaria assim de disciplina. Ele tem um compromisso que é real, né? Não foi embora simplesmente porque, né, ele quis, assim. Ele tem realmente um compromisso, amanhã de manhã teria aqui hoje. Mas, enfim, também acho que pesando... deixar o clube depois de uma derrota sem vir aqui dar uma explicação não foi a decisão mais correta, né? Então não chamaria ainda assim de uma indisciplina, mas a gente preciso de, né, mostrar para ele a nossa insatisfação com relação a isso. Presidente,
mais que o resultado, na minha opinião, a performance foi muito pior do que o próprio resultado. Acho que o Grêmio poderia ter perdido demais hoje aqui o jogo e, na sua força, conseguiu equalizar em alguns momentos do jogo e fazer os seus gols. E ainda sobre a situação do Renato não falar, que tipo de imagem, né, ou que tipo de exemplo o Renato deixa para o seu torcedor e para os seus jogadores fazendo isso, né? Porque a gente sabe que o senhor está incomodado, mas eu, como torcedor, e eu tenho certeza que os jogadores não ficam muito felizes com isso, né? O Renato é o nosso ídolo máximo, mas em alguns momentos eu acho que ele passa um pouco do ponto, não sei se concorda comigo. Não, assim, de novo, eu estou incomodado com a derrota, não gosto de perder, muito menos Grenal, né? Aliás, na minha trajetória de dirigente, tenho menos derrotas de Grenal, e não assimilo bem mesmo, né? E é bom isso, não é? Então, isso que está realmente, né? Não gostaria de vir aqui falar sobre uma derrota, talvez aí um empate, ou melhor ainda, uma vitória. É isso, eu não tenho muito o que dizer a respeito da saída, eu também acho que passa pelo exemplo, sim, né? De ele estar aqui, de ele poder colocar também a cara a tapa, de poder estar perto dos seus jogadores num momento difícil, que ninguém gosta de perder Grenal. Então, com relação aí ao desempenho, eu concordo contigo, né? Foi um desempenho abaixo, isso também me chateia. Se tem algum culpado, aqui no Grêmio todo mundo ganha junto e perde junto, né? Mas se tem um culpado é o presidente, é ele que assina os contratos, é ele que dá os avais, então é por isso que eu, né, nessa condição, quis vir falar aqui com vocês. Acho que o desempenho, acho que qualquer time do Brasil, por melhor que seja, ele não vai jogar todas bem, né? Então o Grêmio não é o melhor time do Brasil e também vai jogar algumas mal. Temos jogado mais mal fora de casa, até um pouco mais, está sendo um pouco mais corriqueiro ultimamente, e tem que corrigir, tem que trabalhar isso. Isso realmente me preocupa, porque quando a gente, né, montou o time lá atrás, a gente, é engraçado isso, muito embora a gente, por um lado, esteja muito feliz de estar numa terceira posição, ainda que alguém citou aqui 3 meses sem ganhar fora e não jogando bem, mas estamos em terceiro lugar, isso não é pouco, gente, isso não é pouco, né? Mas, por outro lado, eu também acho que a gente poderia um pouquinho mais, né? Poderia ter tido algumas atuações melhores fora de casa, também tem alguns jogos em casa, me lembro contra o Atlético Mineiro, que talvez a gente tenha tido um pouco mais de sorte, não merecesse a vitória, se é que o desempenho nesse caso tivesse contado. Então é isso, né? A chateação é mais pela derrota e mais um desempenho fora de casa abaixo da média. Señor Guerra, por aquí, Javier de León, periodista uruguayo. Hola, ¿qué disculpas, muy bien, ya falamos hace un par de meses en la arena do Grêmio, el día de Grêmio Bahía, el día de la lluvia. Pido disculpas a los colegas brasileños porque le voy a sacar un minuto de Grenal. ¿Usted acredita, ya quedó claro que Suárez llega hasta fin de año y después queda liberado? Eso está claro, sobre eso no le voy a preguntar. Pero ¿usted acredita que Suárez hoy no esté en la selección uruguaya, no sea parte de la selección uruguaya, del núcleo que va a jugar ahora eliminatorias contra Colômbia e contra Brasil? Olha, essa é uma questão que não é muito para mim, né? Para nós aqui do Grêmio. Eu teria que perguntar para o Bielsa por que não convoca, mas é impressionante como o Suárez vem jogando bem, como ele é importante, né? Como ele faz a diferença ainda, apesar dos seus 36 anos, e para mim surpreende. Talvez aí, de novo, é uma questão para o treinador uruguaio, esteja pensando em uma renovação, trabalhando a longo prazo, mas hoje realmente eu não vejo centroavante melhor que ele aqui na América do Sul. Então eu acho que quem está perdendo é a nossa querida seleção uruguaia. Presidente, num Grenal que muitas situações deram errado para o Grêmio ter feito um gol de fora da área e um gol de falta, pelo menos dá um alento aí para uma temporada que o Grêmio vem, como tu bem sempre diz, de reconstrução, que o Grêmio vem de uma Série B, pelo menos ter tido essas duas situações que há tempo que o Grêmio não fazia, é um alento? Sem dúvida, isso mostrou eu vi, né, esses 2 gols com uma qualidade individual dos jogadores, né, muito mais do que uma jogada trabalhada. Então, assim, fiquei feliz com isso, né? Um gol de falta, fazia tempo, acho que o Grêmio não fazia um gol de falta. A Campaz em 21, então, né? Então, legal também para o João Pedro, mais um gol dele, um lateral que vem se afirmando, importante, jovem, e que tem tudo aí para crescer muito mais na carreira.
Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. Quinta-feira, 13h30 da tarde, lá no CT, tá bom? Bom